dia, irmãos. Vamos pregar a Deus para iniciar a nossa reunião. Pedir para que ficássemos de pé e íamos entoar ao único que é digno de receber honra e glória. 1213. Íamos entrar agora, eu viverei para ti. Sim.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo um ânimo, e eu venci o mundo.
Deus diz que nós temos um ar que Ele venceu o mundo. Ele é o Deus de promessas e nunca falha as suas promessas. Vamos entoar o 1291, Deus de promessas.
palavra ao nosso irmão Pedro Costa. Muito bom dia, queridos irmãos. Realmente que a graça e a paz do Senhor estejam connosco nesta manhã. E envio também saudações para aqueles que nos estão a assistir também online, que possam também partilhar deste culto, possam, além de assistir, ajudar na propagação também do Evangelho, partilhando-a também com outros amigos, e dessa forma, em conjunto, podemos glorificar o nome do Senhor. E eu convidava os queridos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Números, no capítulo 14. Logo bem no início da Bíblia, em Números, no capítulo 14, gostava realmente de falar sobre este assunto, sobre esta música que nós cantamos, sobre as promessas realmente do Senhor. E aqui em Números estamos numa altura em que o povo de Deus estava no deserto. E eu gostaria de chamar aqui a atenção para as virtudes de um homem que seguiu a promessa, que resistiu ao tempo e entendeu que um servo de Deus não nasceu para morrer no deserto. E aqui fala-nos de um episódio muito particular, quase numa negociação, em que Moisés está a ter uma conversa com o Senhor, em que, devido aos feitos que o povo fez, feitos terríveis, ele pretende, de certa maneira, destruí-los. E Moisés começa a relembrar: olha Deus, mas tu prometestes este povo. E começa aqui a buscar aquilo que o Senhor tinha dito anteriormente. Então no versículo, Números capítulo 14, e no versículo 19, começa assim a palavra do Senhor, dizendo, e quem está aqui a dizer é Moisés, em que diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Isto é Moisés a interceder pelo povo. E então depois diz a resposta de Deus: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Portanto, devido ao pedido de Moisés, ele diz aqui: segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, a meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Vemos aqui uma declaração em que Deus começa a dizer: olha, eu disse para vocês entrarem por Jericó e conquistarem aquela terra. 12 espias foram lá. E esses 12 espias voltaram com o relatório que encontraram daquela cidade. Viram realmente que a terra era muito boa, mas que havia gigantes, que ia ser muito difícil. E então 10 deles começaram a argumentar, a convencer o povo, a dizer: não, nós não vamos conseguir.
com exceção de 2 homens. Um deles está aqui mencionado, Caleb. E há aqui uma promessa de Deus para Caleb, pelo facto de ele ter demonstrado um outro espírito, uma outra atitude. E aqui serve de introdução para o texto em Josué, no capítulo 14. Portanto, mais à frente, umas páginas em que nós vemos mais tarde, depois de isto, conforme o que o Senhor tinha dito, todos os homens acima de 20 anos em que estavam e que concordaram dessa forma, ou seja, ao longo da saída do deserto, o povo começou sempre a pôr à prova Deus. Vemos aqui que várias vezes isso aconteceu. Chegou a esta altura em que eles, em vez de conquistarem, voltaram para trás. E então todas as pessoas acima de 20 anos iriam andar no deserto até que todos eles morressem. Todos eles, com exceção de um, Caleb. E o que aconteceu é que depois da morte de todas essas pessoas, podemos imaginar talvez Caleb a conhecer todas aquelas pessoas, os seus amigos, as pessoas da sua idade com quem ele convivia, todos eles, ao longo dos 40 anos que voltaram a andar, a percorrer no deserto, todos eles morreram. Até que depois, com Josué, eles conquistam Jericó e entram na terra prometida. Vemos aqui em Josué, então, nesta altura já estamos a falar em que eles estão a entrar na terra prometida, estão a receber por herança a promessa de Deus que tinha deixado já aos seus antepassados. Então diz aqui em Josué, no capítulo 14, iniciar no versículo 6, Josué 14, 6, vamos ler até ao versículo 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, ou seja, estamos numa altura em que Moisés já tinha morrido e aí passou a liderança do povo a Josué. E então chegaram aqui e estavam a distribuir as terras. E então chegaram aqui os filhos de Judá a Josué e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e disse, e começa a voltar ao texto que nós vimos anteriormente. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Tu, Josué, tu estavas comigo, lembras-te? Ele diz aqui, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra e lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseres o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, estando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão em herança.
Portanto, Hebrão passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que preservava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrão era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e, conforme o que eu tinha dito, eu gostava de chamar a atenção para as virtudes deste homem, que seguiu uma promessa, que resistiu ao tempo e entendeu que o servo de Deus não seria para morrer no deserto. Eles viram, este homem viu realmente muitas pessoas ao seu lado a duvidarem do caráter de Deus. Viu muitos querendo voltar para trás, relembrando algumas coisas que possuíam no Egito. Ele viu colegas ao longo da existência que ele estava no deserto, ao longo da terra, a fracassarem perante as dificuldades da vida. Mas Caleb nunca desistiu. O significado de Caleb realmente é interessante, significa capaz. E realmente ele mostrou esta capacidade. E é aqui que nós podemos ver em que ele e Josué foram as duas únicas pessoas que, apesar de verem gigantes à sua frente, dificuldades, eles confiaram no Senhor. E aqui é isto que eu gostava de nós associarmos à nossa vida, à nossa prática. Quantas das vezes nós não vemos gigantes à nossa frente? Coisas difíceis que vão surgir. Teremos nós esta confiança que o Senhor vai estar connosco. Ele nos deixa várias promessas. Mesmo em Josué, mais à frente, no capítulo 21, próprio testifica, em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Se nós analisarmos e verificarmos a promessa que Deus tinha dado a Abraão, estava-se a cumprir neste texto. Quando eles, por herança, começam a receber as terras que lhe eram prometidas por Deus. Se verificarmos, muitos anos passaram até que isso foi cumprido. Podemos ver desde Abraão, de Isaac, de Jacó. Podemos verificar depois de Jacó, José foi para o Egito e ainda estiveram lá 500 anos em que ficaram escravizados daquele povo. E depois vem Moisés, em que é chamado para libertar o povo e então seguirem em direção à terra prometida. Mesmo assim, tiveram receio, não quiseram entrar e andaram mais estes 40 anos no deserto. Até que finalmente foi cumprida a promessa que Deus tinha deixado a Abraão. Qual é o tamanho da promessa de Deus? Qual é o tamanho da promessa que Deus tem dado para a tua vida? E como é que nós, ao recebermos pela palavra e vermos as suas promessas, como é que nós podemos sermos como Josué? Vemos no versículo 6 que a promessa será do tamanho também da tua lembrança. Ele diz aqui: tu sabes que o Senhor falou a Moisés em Cades Barneia a respeito de mim e de ti. 45 anos se tinha passado, mas Caleb não se esqueceu da promessa de Deus. Lembra-te, Josué, o que Deus falou, aquilo que nós tínhamos visto na primeira passagem de Números. E aqui Deus também está a nos relembrar. Lembra-te da promessa que Deus tem para a tua vida. Pode até demorar, mas Deus tem um propósito para ti. E na tua palavra Ele lança várias promessas.
para que nós possamos trazer à memória. Conforme vimos na história de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 18, diz: mas lembrar-te-ás que fostes servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Deus está a falar a Moisés: lembra-te, olha, daquilo que realmente eu fiz. Aqui em Josué também vemos que Deus fala: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Lembra-te. E então vemos que a palavra da promessa realmente temos que nos recordar novamente. E é por isso que muitas vezes nós vimos e anunciamos e falamos sempre sobre as promessas que o Senhor tem para o seu povo. Como cantamos no coro, e que fala sobre uma passagem em Números no 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Conforme vimos, que Josué testificou, nenhuma promessa. Todas as promessas que ele deixou foram cumpridas. No versículo 7, podemos novamente aqui voltar: qual é o tamanho da tua herança? Aquilo que o Senhor prometeu para ti, aquilo que tu hás de receber. E essa promessa será também do tamanho da tua esperança. Josué, vemos no versículo 7: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Caleb era um homem de esperança, sendo mesmo uma pessoa. Às vezes no nosso dia-a-dia podemos pensar que nós estamos sós, que somos os únicos e que tudo ao redor, de certa maneira, despreza Deus. Caleb, mesmo assim, não disse o que os outros disseram. Disse aquilo que realmente sentia no coração. Deus tem essa capacidade de lutar pela promessa durante tanto tempo. E Caleb, mesmo com as dificuldades, ao ver, não foi influenciado. Nós muitas das vezes no nosso dia-a-dia vemos outros e somos influenciados pelos outros e passamos a dizer ou fazer as mesmas coisas que os outros dizem. E ele não se esmoreceu nem desanimou, e mesmo com o próprio tempo, ele esperou 45 anos para poder receber aquilo que Deus lhe prometeu, a conquista da terra de Hebrão. E conquistar Hebrão, que Deus tem para ti, é um desafio que exige esperança. O apóstolo Paulo nos fala em Coríntios, quando fala sobre o amor, que agora é um tempo de fé e de esperança, sendo mais importante o amor. E uma das coisas que nós temos que nos fixar é esta esperança nas promessas de Deus. Em Hebreus nós vemos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Qual é o tamanho da tua herança? O que é que Ele realmente prometeu para contigo? Há pessoas que se calhar nem sabem quais as promessas que Deus tem para a sua vida. O que é que tu almejas? O que é que tu pretendes? E às vezes nós pensamos numa perspectiva individual.
Deus pode conceder alguns desses desejos, mas Ele tem uma coisa maior e uma promessa maior para ti. Ele prometeu a vida eterna. Através do Senhor Jesus Cristo, que Ele foi à cruz, em que, sendo nós ainda pecadores, estando nós realmente afastados de Deus, Ele, por amor de nós, quando nós estávamos condenados, sendo o salário do pecado a morte, em que nós, ao estarmos de costas viradas para Deus, aquilo que nós merecíamos era a morte, porque os nossos feitos perante realmente um Deus justo, que é 3 vezes santo, como consequência daquilo que nós fazemos, dos nossos erros, das nossas falhas, a nossa consequência era a morte. E através do Senhor Jesus Cristo, Ele foi à cruz e morreu Ele no teu lugar. E através dali, Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou, aleluia. E a partir dali venceu a morte. E Ele nos prometeu a vida eterna. Da mesma maneira como Ele venceu a morte, Ele nos deixa esta promessa de uma vida eterna, em que mesmo que nós passamos pela morte, há algo depois. Essa vida eterna com Ele. Uma herança tão grande. E vemos que a tua promessa será também do tamanho da tua disposição. No versículo 8, Caleb diz: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. A disposição de Caleb não foi fazer o mesmo que o povo fez. Decidiu preservar no Senhor. O maior problema da nossa geração é a falta de perseverança. Há pessoas que desistem facilmente, pessoas que às vezes não conseguem manter um emprego, pessoas que não conseguem manter um seu relacionamento, pessoas que não têm a paciência necessária, pessoas que não conseguem orar de forma persistente, pessoas que não conseguem manter-se fiéis. Venham e depois desistem. Caleb foi daquelas pessoas que se manteve firme. Manteve-se firme. E hoje em dia nós vemos um povo que troca de metas constantes. Se olharmos para o nosso redor, mesmo olhamos para os políticos que estão a dizer uma coisa, daqui a um bocado estão a dizer outra. Olhamos estas situações que as pessoas quase mudam a casaca com facilidade. Deus não te criou para seres fracassado. Deus não te projetou para seres um vencido pelo desânimo deste mundo. Vai existir gigantes pela frente. Mas da mesma maneira como Caleb, Deus quer que tu sejas o vencedor. Amém. Glória a Deus. Permaneças firme. Esta é a grande virtude de Caleb, é que mesmo aos 85 anos, ele ainda tinha disposição de sobra para lutar pelos seus objetivos. Em Deuteronômio, no capítulo 28 e no versículo 9, diz: o Senhor fará de ti o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos seus mandamentos do Senhor e o seu Deus e andarem nos seus caminhos. A promessa de Deus está mediante a tua disponibilidade. És tu que optas se queres continuar firme ou se queres andar ao sabor das coisas deste mundo do povo. Qual é o tamanho da tua herança que Ele prometeu? Também está mediante o tamanho da tua visão. Vemos no versículo 10: e agora eis que o Senhor me conservou em vida
como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, ou seja, vejam, estou aqui, olhem para mim. Eu não tenho 85, não é? Mas podem imaginar uma pessoa de 85 anos a parecer uma pessoa de 40. Era isto que Caleb estava a dizer. Olha, vejam aqui realmente, olhem para mim. E estas duas respostas nesta experiência de Caleb, em que ele diz: passei pelo deserto, não morri, já tenho 85 anos. Poderíamos dizer: para quê? Para quê que eu tenho agora 85 anos? Para que é que fui as coisas? Se calhar foi tudo em vão. Ele está a dizer exatamente o oposto. Para cumprir as promessas ainda não cumpridas. Está ele aqui com 85 anos a solicitar: olha, tudo isto se cumpriu, eu permaneci fiel. Onde é que está a minha herança como Deus prometeu? Estou aqui pronto para receber, para fazer cumprir. E quando eu tenho a visão de Deus na minha vida, é uma experiência renovadora e inspiradora. O problema de alguns não é a idade, é a visão. De não perceberem as promessas de Deus que Ele ainda tem para a tua vida. Tu ainda podes pensar: olha, eu já estou, vou arrumar as botas, já não sirvo para isto, vou reformar, vou passar para outra fase. Não. Deus ainda te tem aqui, Deus ainda te quer usar e cumprir a sua promessa. Conforme em 1 João, no capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E ao longo da palavra de Deus vemos muitas promessas. Se calhar não é aquelas promessas que nós às vezes gostaríamos que Ele nos dissesse: olha, vais ter isto, vais ter um bom emprego, vais ter coisas físicas que te vão agradar aos olhos. Ele diz exatamente o oposto. Diz: aquele que ama o mundo, então não me ama a mim. Porque não é compatível as coisas do mundo com as coisas de Deus. Qual é o tamanho da tua herança que tu vais receber? Pois Ele prometeu, e vemos no versículo 12 aqui também, que será também do tamanho do seu desafio. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes e estavam ali os anequins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Uma promessa não se realiza sem um desafio. E nós somos postos à prova diariamente, em que perante as situações da vida, Deus vai verificar se tu estás firme ou não. Se olharmos para Josué, ele foi lançado, se olharmos para José, neste caso, ele foi lançado pelos seus próprios irmãos num poço. Venderam como escravo a sua própria família. Esse foi o desafio que ele teve que enfrentar. Para Moisés, se nós vimos, o desafio que ele tinha que enfrentar era ter que ir com o faraó, ter que enfrentá-lo. Vemos que para Caleb eram estes gigantes, estes anequins, grandes e fortes cidades. Para Josué houve o desafio da cidade de Jericó, de a conquistar, de atravessar o rio Jordão.
E ao longo da nossa vida vão surgir desafios. Mas Ele nos prometeu essa herança. Queremos nós vermos as suas promessas realizadas em nós. Queremos nós recebermos por herança aquilo que Ele nos tem prometido. Da mesma forma como vemos nas heranças, há pessoas que dizem: epá, podia ter assim um tio rico e que me tenha deixado alguma coisa. Nós, para recebermos a herança do Senhor, temos que ser seus filhos. Será que nós somos filhos dele? Será que nós pertencemos à sua família? Será que nós estamos firmes nesta família, no sentido, conforme Caleb se manteve fiel ao Senhor, para que o Senhor possa naquele dia dizer: bom servo fiel, vem. Não tenhas medo dos desafios, porque o Senhor é aquele que vai à frente. Que o Senhor nos possa abençoar. De certa maneira, podemos olhar para Caleb da mesma forma como nós podemos, no nosso dia a dia, ultrapassar obstáculos, dificuldades, os gigantes que surgem pela frente. Porque o Senhor vai à nossa frente. Amém. Da mesma maneira como no povo, Ele ia à sua frente e ia também na sua retaguarda. Ele os protegeu, mas o povo murmurava. Mas o povo punha à prova as coisas de Deus. Queria voltar às coisas do passado, às coisas do mundo. Se nós olharmos para as diversas dificuldades que nos encontram pela vida, nós podemos ser como estas pessoas que desanimam e dizem assim: não, eles são muito fortes, não vamos conseguir. Lembro-me de uma história muito antiga, até penso que foi o meu pai que me transmitiu. Tinha um crente que tinha muitas dificuldades, porque ele era gago. E ele conseguiu ser os maiores vendedores de Bíblias. Ele chegava no século passado, já parece que passou muito tempo, a cultura de as pessoas irem de porta em porta de vender as Bíblias. Ele transformou-se do maior vendedor de Bíblias e era gago. Ele dizia: olha, o senhor quer comprar a Bíblia ou quer que eu leia? E agora imaginem ele a gaguejar, a ler a Bíblia, as pessoas diziam: eu leio 2 ou 3. Mas a capacidade de ultrapassar os obstáculos, que Deus vê-nos na situação de Moisés. Ele também tinha uma dificuldade em falar, mas foi ele que foi chamado para ir falar ao Faraó. Deus usa pessoas com dificuldades, pessoas simples. Todas estas personagens, como Caleb, não tinham superpoderes, eram pessoas simples. Mas conforme vimos aqui, o tamanho da sua esperança, o tamanho da sua disposição, da sua visão e do desafio que eles colocaram nas suas vidas, foi isso que marcou realmente a diferença. Que o Senhor também nos possa ajudar, dando-nos realmente este mesmo espírito que Caleb também tinha, de ser diferente e de mantermos firmes no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Pedir aos irmãos que ficassem de pé, entoar com louvor. 2013, poder para salvar. Cristo tem poder para mover montanhas e nos salvar. Jesus deu seu amor sobre a morte do Filho. Podem sentar-se. Portanto, nós temos a nossa próxima reunião quarta-feira, reunião de estudo bíblico e
de oração, quarta-feira às 21 horas. E novamente depois no próximo domingo iremos ter às 9 horas e às 10h30 também a reunião de pregação do Evangelho. Queria também informar que a próxima reunião também de senhoras é no último sábado do mês, no dia 29 de agosto, se não estou em erro, às 15h30, portanto sábado às 15h30 aqui da parte de tarde às 15h30, conforme disse. Ora, eu não fiz 85. Não sei se houve mais alguém. A Sara já, portanto estamos de manhã. Vamos então ficar de pé. Dá-me tempo de